Olá, caríssimos professores! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso componente de Educação Física. Comigo, professor Irislene, e com o professor Joalan. E aí, professor, Isso. tudo bem com você? Agora a nossa conversa é com você aí, bem de pertinho, você que é o agente aí mais próximo desses nossos queridos alunos, para participar e para ajudar eles na prática, tá bom? Exatamente, a gente traz propostas aí que são possíveis de ser realizadas, mas aí dentro de cada contexto, cada cenário, você tem total liberdade para fazer as adaptações, para direcionar aí, para trazer feedbacks e sugestões aí das nossas aulas, das nossas atividades. A gente conta sempre com a sua parceria e já agradece de antemão todo esse teu empenho, toda essa tua dedicação, ok? Senão não existiria aqui professor Joalan e professora Iris comandando aí a componente de Educação Física sem a sua parceria. Então, muito obrigada. Vamos lá conhecer a nossa metodologia? Bora lá, aula 6.3, ainda estamos na unidade 1. E a gente bem sabe que essa aula tem 3 partes importantes aí, não é mesmo? 3 partes importantes. O que a gente tem no primeiro momento? Abordagem conceitual. Depois a gente tem aí a revisão aí do conteúdo, a gente trabalha com a correção dos exercícios e por último a gente chega aí na abordagem procedimental, que é a prática. E a prática do quê? Da temática que a gente falou a respeito das manifestações culturais das lutas. Qual o tempo que a gente tem, prof. Joalan? Temos aí 35 minutos para a gente desenrolar aí a nossa prática com a garotada, tá bom? Muito bem. E aí a gente segue algumas etapas, né? Tem um começo e um meio, fim aí dessa nossa aula. A gente inicia com uma roda, né? Traz aí a temática de novo para o nosso contexto, faz indagações, faz suposições aí interessantes dentro do que foi abordado em sala. Então a gente traz o nosso estudante para próximo, né? E contextualiza essa nossa temática sobre as lutas, ok? Observando diversos cenários, diversas atitudes, tá? Então a gente tem 5 minutinhos. Depois que a gente faz isso, essa primeira abordagem inicial teórica, né, mais conceitual, a gente vai então para a prática, né, o momento deles realizarem e consolidarem o que foi falado em sala com o que vai ser aplicado agora. E quanto tempo que a gente tem, prof? A gente tem 25 minutos para você trabalhar as atividades com eles, tá? Fazer bem bacana a atividade, do jeito que você conseguir fazer aí na sua região, no seu espaço, dependendo do espaço que você tem, se é uma quadra, se é sala de aula, se é um outro determinado espaço, o pátio da escola, para você conseguir realizar com ele aí as atividades durante esses 25 minutos. Fazer eles vivenciarem bem cada uma delas, sempre refletindo e trazendo aí a relação com a nossa aula, nesse caso aqui, as manifestações culturais das lutas, tá bom? E por fim, chegamos aí na parte atitudinal, aqueles 5 minutinhos da parte final da aula, onde a gente vai trazer a reflexão, tudo que foi conversado, tudo que foi vivido durante esses 30 minutos que passaram, e fazer com que o aluno aí seja protagonista em todos os momentos, mas em especial nesse, que ele vai trazer algo aí que ficou para ele, algo que ele vai levar e refletir durante toda a vida, com base no que a gente passou aqui nas nossas aulas e no que você ajudou eles aí a trabalhar durante esses 30 minutos. Perfeito! E aí a gente reforça aí os pilares da educação. O pilar do conhecer, ele está muito ligado ao primeiro momento lá atrás, ó, os primeiros 5 minutos. Os 2 pilares aqui centrais, que a gente fala aqui do fazer e do conviver, estão ligados com a prática. E para finalizar com esse protagonismo todo, que é o pilar do ser. Então a gente reforça as abordagens, os pilares que vão sempre permear as nossas aulas, ainda que seja uma aula que não seja completa, como a gente fala, né? Essa aula aqui em especial, ela é uma aula completa, mas as outras, se você observar, também tem um começo, um meio e fim, né? Tem sempre um recheio ali interessante da nossa vivência. É uma metodologia bem bacana que você pode aplicar em várias atividades, porque ela sempre traz aí um momento de refletir o que eu sabia antes de ter o conteúdo, o que eu sei depois de vivenciar ali as atividades, depois de fazer, de conviver, e o que vai ficar para mim, para o meu ser, para a minha vida, para o futuro, o que eu vou levar aí depois de ter conhecido e vivenciado todos esses momentos. Perfeito, maravilha. E aí a gente traz alguns materiais aqui, sugestões de materiais que a gente vai poder utilizar aí nessa aula. São eles:
cones ou corda para que a gente possa delimitar aí um espaço. A gente pode utilizar corda ou giz. A gente pode utilizar aí também fitas de pano, né? Sabe aquelas tiras de TNT? Também dá para usar, ou algum material similar. A gente pode utilizar aí placas, né, de tatame no chão ou algum outro material emborrachado que a gente consiga ter aí essa proteção para a gente aplicar aí nossa prática. E a gente reforça a questão do espaço e dos materiais. O espaço, uma sala ampla, um espaço aberto aí. A gente, se tiver uma quadra, pode usar, se não tiver, também a gente pode fazer essa adaptação. Vai contar aí com a presença de todos os nossos estudantes, de alguma forma todos eles vão poder participar, estarem inseridos e darem a importância devida ao que a gente conversou aqui, que a gente falou em aula, tá bom? Vamos incluir todos, independente das suas altas habilidades ou baixas habilidades, das suas deficiências, das suas não deficiências, é importante que a gente insira e abrace aí todos eles, tá bom? Perfeito, prof, conto com vocês. E aí, a gente precisa reforçar a questão dos materiais que vão ser utilizados para eles. Olha, vocês podem utilizar esses materiais, mas não tiver, usem esse, usem a criatividade, façam as adaptações. O que a gente pode mudar aqui nesse cenário? Né? Exatamente. Não pode deixar também de assistir aí, participar das aulas 6.1 e 6.2 para que consiga aí fazer a relação da teoria e a prática, da praxis pedagógica que a gente conhece. Aí na nossa aula 6.3. Isso vai ajudar a facilitar o entendimento do estudante quanto à relação teórica aí dos nossos conteúdos e a parte prática que ele vai estar vivenciando, tá bom? Então, isso, contamos com você, professor, para fazer essas atividades aí bem bacana. E agora, nos próximos slides aí, nós temos novamente mostrando para você os pilares, né, da educação, o conhecer, conviver, fazer e ser. E, novamente, trazemos aqueles 5 minutinhos que temos a abordagem conceitual, aquele momento onde você vai trazer para o aluno aí a reflexão do que ele já sabe, o que ele carrega com ele, jogar uma pergunta para ele, o que você achou? Você já praticou alguma luta? Você conhece alguém que pratica? E deixar que ele coloque as ideias dele para fora dentro desses 5 minutos. Pode ser que leve mais? Pode, mas toda a participação deles é bem-vinda e não tem problema estender um pouquinho ou passar um pouco mais. E aí nesse diálogo, né, a gente pode trazer algum questionamento, fazendo essa diferenciação, fazer com que eles contem as suas experiências com relação a essas duas expressões, brigas e lutas, os tipos de lutas que eles conhecem, os tipos de lutas que tem na comunidade. Também é bom para a gente ter um cenário, né, observando o nosso entorno, né, nos situando em relação a essa temática. A gente consegue também, prof, estimular para que todos eles participem, né, das nossas práticas, para que eles se envolvam, para que eles envolvam seus familiares, para que eles tragam adaptações. É muito importante a gente fazer isso. Depois que a gente fez esse momento inicial, né, a gente detalhou um pouco mais esse momento inicial, a gente vem de fato agora para a prática. E nessa prática, que são aí relacionados aos dois pilares centrais aí, o conviver e o fazer, a gente vai ter agora 25 minutos. 25 minutos de procedimento, de execução dessas práticas, né, de realização para os nossos estudantes. E a proposta aí são de, vamos ver quantas atividades? 4 atividades. Eita, prof, 4? 4. Professor, eu sou obrigado a fazer as 4 atividades ali. Mas eu garanto que vai dar conta. Tá? Você não é obrigado a fazer todas elas a ferro e fogo, né? Se você conseguir fazer, que maravilha, que excelência, a gente vai ficar muito feliz, registre e manda pra gente. Mas às vezes está tão empolgante uma das atividades que os meninos se delongam lá, não tem problema. O importante é que ele vivencie aí a temática, o objetivo da aula, fazer com que ele mergulhe realmente na temática de uma maneira aí prazerosa para ele, e não tem problema se durante esses 25 minutos aí o menino quiser participar de 1 ou 2 ou até 3 atividades aí e não conseguir fazer todas, tá bom? Muito bem. E aí a gente tem proposta aí na atividade 1 de jogo de oposição eu quero ficar, e já a gente te explica como que vai ser, mas por que eu digo que vai dar de fazer? Porque todos são jogos, né, são vivências aí de oposição em que eu vou ter aí um confronto direto, né, um confronto do bem aí com uma outra pessoa. A gente vai tentar mensurar também tamanhos, né, a proximidade de tamanho, de peso, para também não favorecer um e desmerecer o outro, né?
ou vice-versa, né? Mas elas acontecem aí de uma forma bem bacana. Você pode dividir em pequenos grupos, pode formar 4 circuitozinhos assim e falar, ó, fez esse daqui, essa vivência, pula para outra, depois pula para outra, passa para outra, e aí vai dar de vivenciar todas elas. Mas você tem total autonomia, prof, para executar essas práticas. Então a gente tem o quero ficar, o quero sair, que é o oposto, tá? Eu quero também aqui ressaltar aqui o box no ombro e o box de fita. Então, são vivências muito parecidas, muito próximas, mas são bem divertidas. Você vai ver muito, é comum vocês verem muita gargalhada, muita risada, né? Uma estratégia, uma olhada diferente. Vou usar uma estratégia com o professor Joalan. E eles não vão querer sair, eles vão estar ali brincando todo momento, eles vão querer sempre mais, tá bom? Isso, muito bem. E aí eu vou pedir para o meu diretor abrir aqui para você acompanhar de pertinho essa explicação. Olha só. Atividade número 1 é o quero ficar, não foi isso que a gente falou? Foi isso que a gente falou. O quero ficar, a gente vai precisar aí das placas de tatame, né? Ou pode ser no chão também, tá? Utilizar uma corda ou um giz. Você vai ver o cenário e você vai fazer a adaptação aí que lhe for mais conveniente. Então a gente vai delimitar esse espaço, né? De preferência uma área circular, tá? Ou então em cima do tatame, que vai formar aquele formato quadrado, também é bacana. Você pode utilizar o giz ou a corda para fazer esse espaço que vai acontecer aí essa vivência. Vai organizar esses estudantes em dupla. Vou colocar eles dentro desse espaço delimitado, esse, em especial aqui um círculo. Cada dupla, né, de oponentes vai se enfrentar. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, né? Essa é a base para as outras práticas também. A ideia aqui, o objetivo dessa nossa prática, prof, é permanecer dentro dessa área demarcada, enquanto o outro vai tentar empurrá-lo para fora. Mas aí cabe também um alerta, né? Quando a gente fala de empurrar, não é empurrar para fazer com que o outro se machuque. A gente vai dirigir essas regras. A gente conhece muito bem como são os nossos estudantes, o comportamento, né? E aí você vai fazer os pares de acordo aí com as proximidades, características físicas, emocionais, comportamentais, tá? E vai dirigir, olha, só pode empurrar apoiando, por exemplo, as mãos, só pode empurrar costa com costa. Você vai dizer qual é a melhor forma aí, tá bom? E ficar atento à questão que a gente fala no início ali da segurança. Vê se não tem nenhum objeto por perto, se o local é um local livre ali de artefatos que podem machucar, caso ele caia, caso ele escorregue. Então, tentam esse cuidado aí com o arredor de onde vai ser a brincadeira, para que não aconteça nenhuma lesão e nem nada ali. E sempre ficar de olho, não deixar que eles façam atividade longe de você, nem para outros lugares, sempre você orientando ali de pertinho, fazendo que eles tenham atenção ali em um único foco. E é importante frisar aí da questão de um buraco, de um desnível, né? Isso aí também entra nessa questão da segurança. Então, aqui dentro dessa prática do quero ficar, não é permitido segurar ou tampouco puxar a roupa do oponente. Cada disputa vai durar em torno de 1 ou 2 minutos no máximo. O combate vai ser sempre em duplas. Cada estudante vai buscar retirar o colega do espaço delimitado. Como eu falei para vocês, pode ser empurrando a palma da mão um do outro? Pode. Pode ser empurrando pelas costas do colega? Pode. Pode ser um com as costas na costa do outro? Pode, tá? Mas aí eu vou definir antes de iniciar qual é o tipo de movimento que pode se caber naquele momento, tá bom? Então vai se procurar e retirar esse colega desse espaço, né? Vai empurrá-lo, usando apenas aí, por exemplo, as mãos, buscando o maior tempo possível, no caso o outro, ficar dentro desse espaço. E aí você pode utilizar um cronômetro, se você quiser, você pode contar um tempo, ou eles podem contar um tempo, fica à vontade aí para fazer as variações, as adequações que você achar pertinente. A gente pode usar também um barbante ou qualquer outro tipo de marcação no chão,
tá? De preferência que fique fixa aí, pode ser uma fita também, uma fita colorida, se puder marcar aí no chão. E aí a gente tem uma ideia de como que seria então esse quero ficar, tá? E o colega que tá aqui em vermelho, ele vai fazer de tudo para se desvencilhar e não sair deste espaço. Olha que bacana. Vai ser bem bacana, mas vai ser muito divertido esse momento. Na atividade número 2, a gente tem a mesma ideia, tá? Também dentro de uma área circular, também utilizando um tatame ou até mesmo o chão, o giz, a corda. Também será em duplas. Também vou utilizar esse espaço delimitado, que pode ser um círculo ou um quadrado, né? E há esse enfrentamento entre as duplas, né? Agora a ideia, o outro eu quero ficar, agora eu não quero mais ficar, eu quero é sair mesmo. Então a gente revezou no primeiro, né? Fizemos aqui com o estudante A tentando ficar, depois a gente troca para o estudante B. Aí quando a gente vem para essa segunda atividade, a gente faz o A tentar agora sair, ele tenta sair, o outro não vai deixar. Perceba que mudou agora o cenário, tá bom? E aí depois a gente vem com o aluno B para fazer a mesma coisa, a mesma sequência. É importante os dois vivenciarem esse momento. E aí não é permitido segurar ou puxar a roupa, né? Então eu vou trabalhar muita força, mas eu vou criar alguma estratégia, tá? Para que não machuque, ninguém saia machucado nessa prática, tá? Também vai durar aí de 1 a 2 minutos no máximo. Mas também não é 10 segundos, saiu o papai. Não, tenta ficar o máximo de tempo possível ou tenta sair o maior tempo possível, tá? Observando aí as duas práticas. E a gente tem uma ideia aqui, né? O vermelhinho antes estava querendo ficar, agora ele quer ir embora, né? Muito bem. Na atividade 3, prof. Joalão, o que a gente tem? Tem o jogo de oposição box de ombro, tá? Nesse você vai usar alguns materiais, o que você pode usar aí? Pode ser cones ou corda para delimitar o espaço também, né? E aí o professor vai pegar o espaço, usando a corda e o cone, e os alunos devem ser organizados em dupla. Dentro do espaço delimitado, cada dupla vai se enfrentar, simulando uma luta de boxe. Sendo que o objetivo é o ombro do oponente, tá? Vamos ter bastante cuidado nessa atividade, que os meninos são muito animados aí, muito enérgicos. Então, orientar bem aí que o objetivo é o ombro e não o rosto ou qualquer outra parte do colega. Vence o jogador que tocar 3 vezes no ombro do oponente. Isso aí é adaptável, né? Você pode delimitar 3, 2, 1, dependendo do seu quantitativo de alunos, dependendo se estiver demorando ou não. Ou você pode também até colocar algum tipo de adesivo ou aqueles pregadores de roupa no ombro dos meninos, que aí o objetivo deles será ali retirar do ombro de cada um. Deixa a atividade também bem bacana, mais objetiva e com menos risco deles se machucarem aí. Ainda nessa perspectiva do boxe de ombro, lembrando que é ombro, não é rosto, né? Para não sair um tapa no rosto aí, ou um tapa no ombro, é um toque leve, só que perceptível ao outro, correto? E aí a gente tem essa ideia aí do toque de ombro, né? A gente tem um enfrentamento, né? Um jogo de oposição é isso, vai ter um frente a frente. E a gente tem uma outra variação que se chama box de fita. Professor Joalan sugeriu aqui o pregador de roupa, que a gente sempre utiliza. Tem também a questão da fita. Pode ser uma fita colante, como pode ser também um pedaço de tecido, né? Um TNT. E aí, prof, a gente vai usar aí cones, corda para delimitar esse espaço, fita de pano ou algum tipo de material similar. E vamos delimitar aí esse espaço usando essas cordas ou esses cones, simulando aí esse ringue, né? Esse espaço que a gente quer que aconteça. Dentro desse espaço, os nossos estudantes também vão ser organizados em duplas e devem colocar essa fita aí sobre cada ombro. Uma outra sugestão aqui, que a gente também faz uma variação muito grande e não vai faltar variações para essas práticas, é você amarrar, por exemplo, uma fita ou passar uma fita na cabeça do joelho
ou na panturrilha. E aí você vai ter que tocar lá embaixo, você vai trabalhar força de membros inferiores. A tendência é ficar cada vez mais difícil. Trabalhar equilíbrio, trabalhar controle emocional, trabalhar controle de cabeça, controle corporal. Tudo isso está em jogo. Mas antes de mais nada, prof, observa como se comportam os teus alunos quando estão em práticas corporais. E aí você vai sugerindo. Se você tem a confiança de que eles entendem bem o teu comando, aí você vai avançando, né, nessas delimitações dessas práticas. Se você percebe que eles são um pouquinho mais assim desatentos, você fica só com os primeiros momentos do que a gente trouxe, tá bom? E aí dentro desse espaço delimitado de cada dupla, vai haver esse enfrentamento e eles vão tentar puxar ou tentar retirar essa fita que está aí no ombro, tá bom? Vence o jogo, vence essa prática corporal, essa vivência, aquele que retirar 2 fitas, por exemplo, do oponente. Fiz a primeira vez, eu tirei, fiz a segunda vez, eu tirei, tá bom? E aí se quiser vivenciar mais tempo, fica à vontade aí. Então a gente vai ter uma ideia do que seria essa fita aí no ombro. Lembrando para pedir, para tomar cuidado para não bater no rosto do colega, né? Não dar um tapa e sim um toque, né? De puxar essa fita com cuidado, o olho no olho, observar a movimentação, o gingado que a gente falou na capoeira se enquadra perfeitamente aqui. Cuidados também, né, professora, com aquelas pessoas que têm aí as unhas um pouco maiores. Isso. Aí, cortar as unhas ou evitar a atividade, né? Bom seria cortar as unhas, deixar bem cortadinha, né? Para que não arranhe o colega, não machuque, e a brincadeira não se torne aí um estorvo ou algo aí que seja preocupante em vez de prazeroso. Nosso objetivo é sempre aí conseguir cada vez mais habilidades motoras, conseguir promover mais a saúde do estudante e isso aí com a maior segurança, com a maior inclusão, para que todo mundo participe, saia da aula aí gratificado, feliz por ter brincado, ter participado e entendido toda a vivência corporal que foi passada dentro da aula da mediação e aí transmitido também por você, professor, que está sempre aí nos apoiando com a sua presença. E eles possam protagonizar todos esses conhecimentos no seu dia a dia, né? Nas ações diárias, tá? Nas vivências aí com seus familiares, seus amigos, na escola e utilizando o mínimo de material possível, né, gente? A gente consegue fazer ótimas adaptações. A educação física é um componente aí que ele é muito flexível, né? A gente traz ideias de materiais, mas você pode usar outros. A gente traz ideias de espaço, mas a gente consegue utilizar outros facilmente. Tá? Então é sempre muito dinâmico, é por isso que acaba aprendendo muito os nossos estudantes, né? Exatamente, gostam, é uma coisa que eles podem depois reproduzir lá na família deles, reproduzir na vizinhança. Então é sempre legal trazer para eles essa ideia de que eles podem sim levar esse conhecimento, essa brincadeira para casa, para a família e principalmente levar aí a consciência do que é briga, do que são lutas e do que se deve fazer ou não quando se está em um ambiente social aí, no meio social em que a gente vive. Muito bem. E é importante, ó, registros. Registros contam histórias, memórias, né? Eternizam aquele momento. Daqui a pouco você vai estar acompanhando essa turma aí no segundo ano acompanhando no terceiro e você vai vendo toda uma evolução. E a educação física faz parte dessa evolução aí, tanto psicológica, física, né, cognitiva, em tudo, social, né? Muitas boas ideias surgem aí em momentos como esse. Então é importante a gente também ter esses registros fotográficos, de vídeo, de áudio, podcast, saiu uma matéria, uma discussão. É sempre bom a gente ter tudo isso registrado. E aí chega na parte final da nossa aula, né? A parte atitudinal, ligada aí ao pilar do C, onde ele vai trazer essa reflexão aí de tudo que ele viveu, de tudo que ele vivenciou. Se ele ainda vai ter uma próxima aula depois também, aquele momento em que ele respira, se acalma para não colocar o outro professor maluco lá na sala de aula, tá? Que os meninos estão ali com a frequência cardíaca elevada porque brincaram, porque correram, porque se animaram. Então, é aquele momento da calmaria, de ficar tranquilo e, ao mesmo tempo, construir lá o que foi criado, trazer para eles e para a sociedade tudo que eles aprenderam naqueles momentos ali da atividade prática.
Estimule-os a falar, né, a contar suas experiências, a propor novas ideias, a falar assim, olha, prof, e que tal se a gente trouxesse essa ideia lá para a professora Iris, para o professor Joalan, para as próximas turmas, para as próximas aulas, eles executarem tal coisa dentro da aula? Por que não? Se for uma boa ideia, a gente manda pra gente, a gente inclui no nosso planejamento, a gente dá uma analisada e vai ficar tudo bacana e você vai estar participando aqui com a gente da mediação. Vai ser muito bacana ter você com a gente. Isso é protagonismo e a gente quer muito isso. E aí todas as adaptações são possíveis, né, de material, que a gente pede sempre para observar a questão da habilidade da aula, o que a gente deseja com ela. Se você tiver e quiser utilizar outros materiais de apoio, além dos que já são sugeridos, além dos links, dos artigos, dos recortes que a gente traz aqui e aponta para incentivar mais ainda essa pesquisa, né, o lado científico, que a educação física também é científica, fique à vontade, caríssimo professor, tá? E aí a gente aguarda os envios dessas práticas. Né, prof? Exatamente. Aguardamos ansiosos os registros, os vídeos, as fotos com os nomes e os rostinhos de vocês. A gente quer conhecer cada um de vocês aí, olhar de pertinho para a gente sentir cada vez mais próximos aí. E tem uma notícia triste para você agora. Acabou! Então, professor, grande abraço. Alunos, fiquem com Deus. A gente se encontra aí nas próximas aulas. Tudo de bom para vocês, tá? Beijo no coração. Tchau, tchau.